Sejam todos bem-vindos e que a mensagem de hoje abençoe a sua vida. Meus irmãos, o tema de hoje é cicatrizes, história e redenção. Cicatrizes, história e redenção. Vamos ficar em pé e ler Efésios capítulo 2, verso de 11 a 13. Poucos versículos, 3 versículos somente. Palavra do Senhor, dá para ler? Certinho? Então vamos lá. A palavra do Senhor diz: portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Até aqui a palavra do Senhor. Podeis assentar, irmãos. Marcas, cicatrizes, todos carregam um tipo de marca, não é verdade? Todos carregam um tipo de cicatriz. Todos nós somos pessoas cheias de marcas, cheias de cicatrizes e, com isso, cheias de histórias. Toda cicatriz tem uma história, seja ela boa ou ruim, mas tem. Se você se lembrar, claro, se você se lembrar. Talvez você não seria quem você é hoje se você não tivesse passado pelo que você passou para ter a cicatriz que você tem. E quem vai saber? Não sei. Mas se você está aqui do jeito que está, você precisou passar por elas. Quem vai saber? Não sei. O fato é, você passou, sobreviveu e está aqui firme com todas as suas cicatrizes. Isso é bom. Meus irmãos, com 16 anos eu passei por uma cirurgia. Eu desobedeci o meu mestre de artes marciais, machuquei o meu joelho de tal maneira que nunca mais conseguia exercer a minha luta normal novamente. Carrego em mim, então, a marca da desobediência. Eu olho para o meu joelho, que hoje contam com 5 cirurgias. A primeira é sobre desobediência. Está aqui em mim. E quais são as suas marcas? Qual é a sua marca? Qual é a sua cicatriz? Aliás, qual é a história que cada uma das suas cicatrizes podem nos contar? Tem uma frase muito legal que diz assim: todos possuem uma cicatriz no coração por algo que sofreram no passado. Não ter nenhuma significa ser uma pessoa incompleta. De novo, todos possuem uma cicatriz no coração por algo que sofreram no passado. Não ter nenhuma significa ser uma pessoa incompleta. Parece uma frase de teólogo, não parece? Mas é de um desenho animado. Mas é um desenho animado. Mas, dependendo da sua cicatriz e do que ela representa, traz a memória de quem você era. Não é verdade? A cicatriz traz a memória de quem você era. Isso pode fortalecer quem você é hoje, ou não. Ou você pode sentir muitas dores ainda. Você ainda não as sarou. Meus irmãos, Deus traz a memória daquilo que nós fomos no passado. E isso para Deus é bom. Deus faz isso com a gente, não no sentido de nos acusar, pois o nosso pecado, ele já foi jogado no lago do esquecimento. Mas ele nos leva a ver quem éramos, para que possamos louvar a Deus por aquilo que ele fez por nós e de quem nós somos em Cristo. Esse é o nosso resumo, Maria Cristina,
Esse é o nosso resumo. Somos lembrados de quem éramos para louvar a Deus. E sabendo disso, nos vemos quem somos em Cristo. Então Deus nos traz o nosso passado para que a gente possa sempre relembrar de quem éramos e como nós somos hoje em Cristo. Não para nos machucar. Então veja, vamos ver isso em 2 pontos. Somos lembrados do nosso tempo de ignorância. Veja o verso 11 e 12. Somos lembrados do nosso tempo de ignorância. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Meus irmãos, vamos entender algo aqui rapidinho. Vamos entender quem eram os gentios. Quem eram os gentios? Éramos nós. Que mais? Quem eram os gentios? E haviam 2 grupos, né? Havia o grupo dos judeus e os outros. O gentio era um povo altamente desprezado pelos judeus. Era um desprezo tão grande que se houvesse um casamento de judeu com uma gentia, imediatamente ambos eram mortos. Entrar na casa gentia tornava um judeu impuro e o deixava inapto para participar do culto público. Já imaginou? Que terrível! Então havia uma marca que diferenciava um povo do outro. Qual era essa marca? A circuncisão. Ou seja, uma marca, uma cicatriz que dizia: vocês não são gentios. Eles carregavam essa marca, o povo judeu. Era um povo estranho, os gentios eram um povo estranho às alianças. Que aliança? Deus havia feito uma aliança com Abraão. Não foi feita uma aliança com o povo gentio, mas foi feito com Abraão. Então era um povo muito estranho. Era um povo, olhando para a carta de Éfeso, era um povo que adorava a deusa Diana. Era um povo que adorava deuses estranhos, Paulo. Eles não adoravam o Senhor. Eles estavam longe. E Paulo está rememorando: meus amados, vocês se lembram de onde vocês saíram? Por que ele faz isso? Por que Paulo rememora aquele povo de onde ele saiu? Meus irmãos, vamos pegar a ideia da adoração. Qual é o contrário da adoração? Qual é o contrário da adoração? Se você não adora, você rebelde. O que mais? Se você não adora, você despreza, murmura. Se você não adora, você murmura, deprecia, não é verdade? Então veja que interessante. Certa vez eu presenciei uma pessoa pregando a palavra de Deus. Ela pregou sobre a providência. Assim que ela chegou na roda com os amigos, depois que ela terminou de pregar, assim que ela acabou o culto, ela chegou na roda dos amigos ali, essa pessoa, e começou a praguejar. Meus irmãos, tem alguma coisa diferente. Você que crê na providência de Deus e vive murmurando, tem uma coisa que não está bem. Se somos um povo que crê na providência, no Deus da providência, mas somos pessoas cujos lábios
são cheios de murmurações, tem algo de errado. Tem algo de errado. Você já viu aquelas pessoas que vivem de cara carrancuda? Já viu? Você vai dar bom dia para ela parece que vai te dar uma paulada. Não é verdade? Já viu isso? Você conhece pessoas que para elas a vida perdeu a validade? A vida estragou-se. A vida está estragada, de nada serve. Tudo está ruim. Já viu isso? Você conhece alguém que só reclama? Só reclama. Não sei o que, só reclama. Está ruim, não sei o que. Não, né? Só reclama. E aquela pessoa, ela me mostrou isso. Assim que ela acabou de pregar sobre a providência, ela desceu e começou a reclamar da vida. Tem algo muito estranho, meus irmãos. Por que nós reclamamos tanto? Por que será? Somos ingratos? Ingratidão. Por que reclamamos tantos, meus irmãos? Por que nasce a murmuração no nosso coração? Como que nasce a murmuração? Hein, Paulo? Como que nasce a murmuração? Como que essas coisas acontecem? Em vez de você faz o quê? Adora. Então, o contrário da adoração é murmurar. Guardem isso na cabeça de vocês. Quando vocês estiverem murmurando, vocês deixaram de adorar, né? Mas vamos lá. Pastor Francisco, eu cheguei em 3 conclusões. Por que nasce a murmuração em nossos corações? Primeira coisa, a pessoa que murmura, ela nunca foi crente. É o que Paulo está dizendo, era um povo que não tinha esperança. Ela nunca foi crente. Por isso ela murmura. Então esse é um grupo. Essa é uma conclusão. A segunda conclusão é, a pessoa que murmura, ela não adora, como acabamos de ver. E a terceira, a pessoa que murmura desconhece o seu passado, o passado da igreja, o passado do povo de Deus. De novo, em terceiro lugar, a pessoa que murmura desconhece o seu próprio passado, o passado da igreja e o passado do povo de Deus. Ela acha que a roda está sendo criada hoje. Já viu pessoas que são assim? Acha que o cristianismo é novidade para o mundo. Então, como ela desconhece, se você diz um não para ela, ela começa a murmurar. Meus irmãos, vamos pegar a terceira conclusão minha aqui. A pessoa que murmura desconhece o seu passado. Tudo bem? Vamos pegar. Veja, povinho que se diz crente, que murmura, é um povo sem marca, sem passado, sem cicatrizes da vida espiritual. É por isso que quarta-feira vocês não podem perder o catecumenato. Um povo que murmura não sabe como foi o passado. Veja, é igual uma família rica que tem uma criança que nasce no meio da riqueza. A chance dessa criança nascer murmurando é muito grande, porque ela não conhece o esforço que se teve para chegar naquela posição social. Assim também com a igreja. Meus irmãos, quando a gente está numa igreja linda, maravilhosa, chega um povo e começa, nossa, mas podia ser assim, hein? Deixa eu dar uma dica, deixa eu dizer isso. Mas a igreja presbiteriana podia fazer isso também. Deixa eu trazer uma novidade. É um povo que desconhece a própria história. Igreja presbiquê é uma seita. É um povo que conhece a própria história. É um povo que não consegue colocar a mão no arado. É um povo que não chora por almas, meus irmãos. É um povo que não conhece da onde veio. Está comigo, dona Irlene? Não conhece. Não conhece. E aí começa, se não for do meu jeito, eu não ajudo. Porque tem que ser do meu jeito. Começa a nascer murmuração, orgulho, porque ele só tem olhos para uma coisa, o seu próprio desejo.
para o seu orgulho. Ela desconhece o seu passado, as lutas que existiram para que a igreja chegasse aqui. E então ela acha que a igreja é a partir dela para frente. Isso é terrível, meus irmãos. Porque ela só tem olhos para o seu próprio desejo. Mas Paulo está nos instruindo. Paulo está instruindo aquela igreja a relembrar de como eles eram, para que eles possam ou pudessem adorar a Deus. Olha como vocês estavam. Olha que vida humilhante vocês tinham. Uma vida sem Cristo, uma vida sem as promessas de Cristo, sem as alianças da promessa, sem esperança, sem Deus no mundo. Vocês eram um povo largado. Olha que horrível era a vida de vocês. Sei. Justamente. Paulo está dizendo: não esqueçam de onde você veio. Não perca de vista suas marcas, as marcas do passado. Não tire os olhos disso. Pastor, por que Paulo está pedindo para não tirarmos os olhos das nossas marcas do passado? Para quê? Por quê? Nosso segundo e último ponto, meus irmãos. Hoje, esperar a Alice dar uma esticada. Por que Paulo está pedindo para nós não tirarmos os olhos das nossas cicatrizes? Por que será? Porque somos lembrados do nosso tempo de ignorância para adorarmos a Deus. Se nós temos que olhar para o passado, agora vem a minha segunda conclusão. Estamos indo de trás para frente das conclusões. Aquele que não adora, murmura. Aquele que não conhece o seu passado, murmura. Aquele que não adora, murmura. Veja o verso 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. E essa é a cura da nossa murmuração, David. Essa é a cura da nossa murmuração. Essa é a cura. O sangue que nos atrai. O sangue de Cristo. Nosso passado tem cura. O nosso passado tem cura. O nosso passado só tem cura se ele passar pelo passado de Jesus Cristo. As minhas feridas só vão ser curadas se elas passarem pelas feridas de Cristo. Então Paulo está dizendo: vocês eram um povo desprezível, mas Cristo se fez pecado para que vocês pudessem ser um povo santo. Então olhem para o seu passado, vejam o passado de Cristo, a fim de que Cristo te atraiu para te tornar agora um povo santo. Adorem a Deus. As suas cicatrizes, elas existem, mas elas foram saradas pelo sangue do Calvário. As suas cicatrizes foram saradas pelas cicatrizes de Cristo Jesus. A murmuração acaba, meus irmãos, quando sabemos quem éramos e quando conhecemos a poderosa obra de Cristo. O sangue de Cristo te cobre de tal forma que hoje vocês estão protegidos. Veja, mas agora em Cristo. Em Cristo dá uma ideia de quê? Fora de Cristo? Aonde que os efésios estão? Em Cristo. Agora em Cristo. O que isso significa? Que eles estão dentro de Cristo. Vocês foram trazidos para dentro de Cristo.
Vocês que estavam longe foram trazidos para dentro de Cristo. O sangue do Calvário nos deu um novo nome. Isso é muito importante. O sangue do Calvário nos remiu dos pecados. O sangue do Calvário sarou as suas feridas e lhe deu um novo futuro. Ontem nós assistimos, qual filme? O Peregrino, John Bunyan. A caminhada do povo de Deus, não é verdade? E ele, ao conhecer a verdadeira história da redenção, viu como era cheio de pecado e saiu desesperado para onde? Para a cidade celestial. E ele sabia que se não corresse para a cidade celestial, o futuro dele seria onde? No inferno. Então, meus irmãos, estando em Cristo, tendo sido aproximado por Cristo, estando dentro de Cristo, nós ganhamos outro nome, ganhamos um novo futuro, ganhamos cura, ganhamos proteção e ganhamos todas essas bênçãos. Porque fomos aproximados, meus irmãos. Nós não precisamos mais das dores, das nossas marcas do passado. Nós não precisamos mais dessas marcas, mas elas ficarão até o dia da glorificação. Para que você possa se lembrar que elas fazem vocês adorar a Deus. Tem pessoas que não carregam marcas físicas, mas marcas na alma. Pessoas que têm histórias terríveis, mas ao encontrar com a história de Cristo, as dores são suavizadas, abrandadas pelo sangue do Calvário. Elas são curadas. Porque há uma promessa, meus irmãos, lá em Isaías 53:5, que diz que ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moídos pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Meus irmãos, entendam que as feridas de Cristo saram as suas almas. O que você precisa dessa noite é das feridas de Cristo. Esqueçam, pare de se agarrar às suas feridas. Largue isso. Largue o seu passado. O seu passado, ele tem um único motivo para ainda existir. E vai existir até o dia da glorificação. Qual é esse motivo? Te fazer um adorador. As feridas de Cristo saram a sua dor. Mas não vai, enquanto nós estivermos aqui, te fazer novo, mas você precisa dessas feridas, meus irmãos. Aquela mulher que Jesus perdoou seus pecados, e ela se tornou uma adoradora, né? Adoradora. Todo o seu perfume ali, Derramou, e ficou ali, beijando os pés dele, julgando. E essa é a promessa, meus irmãos, que haverá um dia, Juliana, que nós vamos receber um corpo, Maria Cristina, glorificado. Filipenses 3:20 diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do seu poder, que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então vamos ganhar um corpo. Esse é o corpo de humilhação. Esse é um corpo de humilhação, mas haverá um dia em que receberemos um corpo glorioso, sarado, sem as marcas, dado por nós. Sabe por quê? Porque Jesus morreu por nós. Jesus morreu por nós. Estaremos todos com o corpo glorioso no céu. Que maravilha! Um local onde não há pecado, onde não há dor, onde a sua dor não vai te ferir. Um local onde a nação santa estará
lá reinando. E aí eu faço uma pergunta para vocês, a última. Qual é a pergunta que eu vou fazer? Vocês acham que lá no céu, olha o que eu vou perguntar. Vocês acham que lá no céu, todos os corpos que estarão lá, estarão sem cicatrizes? Um local de corpos glorificados. Vocês acham que lá no céu haverá cicatriz? Sim, meus irmãos. Haverão marcas e cicatrizes. Como disse, a cada cicatriz conta uma história. Eu comecei contando sobre a minha cicatriz, que conta a história de uma desobediência. Mas no céu, meus irmãos, nos será contado a história de uma obediência. A história, uma cicatriz que nos contará por toda a eternidade. Uma história que nos contará por toda a eternidade. A história da redenção. Há uma cicatriz que nos aguardará lá, por toda a eternidade. Uma cicatriz que é diferente da minha, que é diferente da sua, porque nós não a teremos. Mas alguém vai preservar a sua, para que você até lá no céu possa olhar e saber que você está lá, porque alguém pagou o preço. Lá no céu haverá esse momento. Meus irmãos, quem é que vai se esquecer do nosso irmão Tomé, que disse: eu só creio se colocar as minhas mãos nas feridas, nas marcas. E então Cristo se apresenta e vem a Tomé. Sou eu, olha as minhas chagas, coloque sua mão. E então ele creu. Mas que corpo era aquele? Era o corpo glorificado. Você passará por toda a eternidade vendo aquelas marcas, para que você nunca se esqueça o motivo de estar ali, para que você possa adorar eternamente a Cristo. Você verá o sinal dos cravos que curaram a sua alma. Isso vai lhe resultar o quê? Em adoração. Por isso nossa eternidade será uma eterna gratidão a Deus, pelo que Ele fez naquela cruz, como Ele nos atraiu em Cristo. Não haverá mais dores, mas as marcas relembrarão a história daquilo que Cristo fez por nós. O passado estará lá para nos anunciar. Nós não teremos dores, porque fomos pecadores, mas teremos louvores e grandes motivos de adorar a Deus. Se você murmura, troque esse espírito de rebeldia por adoração a Deus hoje. Não saia dessa casa sem adorar a Deus. Se você está longe, meus irmãos, se entregue ao sangue do Calvário, para que você possa ganhar um corpo novo e se lembrar de onde você estava, de onde você veio, como você era, meus irmãos. Se você acha que não tem passado, se você acha que não tem história, olhe para trás, veja o que você já passou, veja as suas dores sem Cristo e coloque as suas dores em Cristo, para que elas possam ser curadas e saradas. Toda cicatriz tem uma história para contar. A de Cristo vai nos contar a história da redenção por toda a eternidade. Isso vai nos levar a adorá-lo cada vez mais. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que você possa se lembrar disso. Nunca se esqueça do seu passado. E olhe para o futuro, porque hoje você está em Cristo. Amém? Vamos orar.